Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Quem fala com vocês é o pastor Jormi César, direto aqui dos estúdios da Semaderon, com um propósito muito especial de conversar com todos os nossos professores e alunos sobre a temática desta aula. Hoje nós trabalharemos um tema muito especial, sal da terra, luz do mundo. Uma referência direta ao que Cristo é e gostaria que nós, seus discípulos, fôssemos sal da terra e luz do mundo. Cumprimento também aos pastores presidente, cumprimento a todos os nossos telespectadores, cumprimento com especialidade ao nosso pastor presidente, Nelson Lutemberg, que com sabedoria, humildade e graça de Deus, muito bem vem conduzindo nossa Semaderon, nossa instituição neste estado, e também idealizando este programa para que servisse de auxílio a todos aqueles que laboram no magistério cristão, na Assembleia de Deus ou fora dela. Então, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma aula maravilhosa. Aos meus colegas de mesa, que Deus também os abençoe e os ilumine, para que, durante toda essa ministração, o nome de Deus seja glorificado e todos nós sejamos enriquecidos na palavra e pela palavra. A lição é a de número 2 e, com certeza, sal da terra e luz do mundo nos enriquecerá muitíssimo. O texto áureo diz o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse texto está fulcrado em Mateus capítulo 5, versículos 13 e também o 14. Uma verdade prática diz: as influências dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica para este domingo está registrada em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 até o de número 16, e toma a liberdade de ler com todos nós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Texto maravilhoso. Tomo também a liberdade de, em um momento devocional, na abertura desta aula, orar com todos nós. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos na Tua presença. E isso nos valendo de uma prerrogativa que o Senhor nos concedeu, quando o Senhor ensinava seus discípulos a orar a oração do Pai Nosso. O Senhor inicia aquela oração dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Assim também, Pai, nos valendo dessa prerrogativa, nós o chamamos de Pai, sabendo que o Senhor é de fato nosso Pai. O Senhor trouxe uma nova orientação para os seus discípulos, que a nossa relação com o Criador já não seria mais aquela relação tão distante do El Shaddai, El Adonai, Jeová Micadisquim, Jeová Sabaô, mas sim aquela relação de família, podendo nós chamá-lo de Pai, e de fato, nos sentir como filhos, tendo o Senhor como nosso Pai. Muito obrigado por esse privilégio, e isso nós aprendemos aqui no Sermão do Monte, e que possamos viver, Senhor, essa experiência em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, o texto maior onde está inserido esta lição que acabamos de ler, sal da terra, luz do mundo, é o sermão mais lindo que o mundo já se ouviu, que a terra já ouviu, é o Sermão do Monte. Grande em sabedoria, grande em poder, grande em instrução e também grande em significado. O significado do Sermão do Monte
vai além daquilo que a mente humana possa compreender. Razão pela qual o Senhor Jesus Cristo nos dispensou a presença do Espírito Santo, para que Ele mesmo torne conhecida em nós, em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, em nosso intelecto, aquilo que o Senhor quis nos ensinar com essa grande lição do Sermão do Monte. Pois bem, hoje nós começamos dizendo sobre o sal tempera e conserva. O sal tem muitas utilidades. O sal tem muitas utilidades, inclusive na produção de energia. Verdade, o sal consegue gerar energia. É possível se ligar uma lâmpada em uma substância que tenha sal. Se colocar uma dose de sal suficiente na água e algumas ligações com alguns fios, se acende uma lâmpada, porque o sal contém e produz energia. Isto é coisa linda. E o Senhor Jesus, neste ensinamento aqui, diz: vós sois o sal da terra, porque o sal também produz luz. Não é à toa que ele diz na sequência que não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire. Não é à toa que ele diz que vós sois o sal da terra, mas também a luz do mundo, porque o sal produz luz, produz energia, e isso Jesus já o fez, ciente de tudo isso. Ele que criou o sal, que criou a luz, ele já sabia que com o sal se poderia chegar a ser luz. A lição que nós aprendemos aqui, e é de grande valia para nós, é que o sal, ele trabalha o nosso caráter. O sal trabalha no escondido, ninguém vê a ação do sal. O sal estando na comida e bem temperada, como o texto diz, o sal tempera. Quando a comida está bem temperada, ninguém percebe o sal, nem a mais, nem a menos, e nem se fala nele, ele fica bem escondido na verdade. Porém, quando falta o sal, todo mundo percebe: olha, a comida está insulsa. Como diz o bom mineiro, a comida está insonsa. Isto, meus companheiros mineiros estão me entendendo. Nossa comida está insonsa. O rondoniense culto fala: nossa comida está insulsa. Que bom, maravilha também. Então, queridos, se a comida estiver com excesso de sal, quando a pessoa coloca, faz até uma careta, está salgada. Mas quando o sal está na dose certa, ninguém nem comenta nada. Está bem temperada a comida, porque o sal, o Senhor Deus o criou para temperar, e quando ele está no tempero certo, gente, que coisa maravilhosa, você come até se satisfazer, até ficar satisfeito, porque a comida está temperada com sal. Mas o sal tempera mais coisas. Na Bíblia Sagrada, a figura do sal, ela aparece para também demonstrar o nosso equilíbrio, E o apóstolo Paulo fala de vossas palavras que sejam temperadas com sal da graça. Que coisa maravilhosa, quando nossas palavras estão temperadas, elas não agridem, mas também não deixam de instruir. As minhas palavras, as tuas palavras, precisam ser temperada com sal, o sal da palavra, o sal da graça, o sal da unção de Deus, porque isso torna a nossa palavra agradável, tanto aos ouvidos, ao paladar, porque o escritor aos Provérbios já disse que o nosso ouvido prova as palavras, sim, assim como o nosso paladar prova a comida. Que coisa maravilhosa! As palavras que nós produzimos, que nós falamos, elas são testadas pelos ouvidos das pessoas quando as ouvem. Que então nossas palavras, nosso ensino, nossa pregação, seja temperado com este sal que é a palavra, e que o Senhor Jesus quer que nós o sejamos,
para o mundo e para a sociedade, ao ele dizer: vós sois o sal da terra. Ele quer dizer que o meu caráter, o seu caráter, como professor, como pastor, como dirigente, como ensinador, precisa ter sal, ter sal. Eu preciso estar temperado com este sal, e este sal que deixa a coisa equilibrada, bem equilibrada. Não pode ser demais, mas também não pode ser de menos, não pode faltar. O sal não pode sobrar, mas também não pode faltar, ele precisa estar ali. Significando dizer que o meu caráter, enquanto crente, tem que ser temperado. E temperado me lembra um fruto do Espírito que é chamado de temperança. É para temperar, não é para deixar muito salgado e nem sem sal, mas sim temperado, perfeito. Há pessoas que têm um caráter desequilibrado, o professor que briga com os alunos, toca os alunos, expulsa o aluno da sala. A expulsão de um aluno representa algo que talvez o seu ouvido não quererá ouvir, mas eu direi a si mesmo. Quando eu excluo um crente da igreja, eu estou dizendo que eu não fui capaz de discipulá-lo. Olha o atestado que eu acabei de dar. Quando eu excluo um membro, eu estou dizendo, não fui capaz de discipulá-lo, de torná-lo meu discípulo e discípulo de Cristo. Quando o professor exclui um aluno, expulsa um aluno da aula, ele está dizendo, não fui capaz de educar este aluno. Olha que atestado tremendo. Certo médico um dia falou assim para mim: Jorge César, quando eu emito um atestado de óbito, eu estou dizendo para o paciente, não fui capaz de te curar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o sal, esse sal que o Senhor Jesus está querendo que eu seja, que você seja, o sal da terra, exatamente, e que produza luz para o mundo, esteja sendo produzida em nós, moldando, transformando o nosso caráter cristão, e que enquanto ensinadores cristãos, quanto pessoas que elaboram no magistério cristão, possamos formar caráteres, possamos produzir vidas abundantes no Senhor Jesus Cristo, crentes com caráter bem formados na palavra e no ensino. O comentador ainda acrescenta que o sal também conserva. É uma outra propriedade do sal, conservar. O sal conserva os alimentos, e ele ilustra a lição dizendo que na antiguidade, quando não se manuseava a tecnologia dos refrigeradores, dos freezers, das geladeiras, então se usava temperar, especialmente os produtos perecíveis com sal, e bem temperado, aquele produto não degenerava, ele não permitia que aglomerassem bactérias por ali, para fazê-lo degenerado. E por exemplo, a carne, quando ela é atingida por muitas bactérias, ela degenera, daí a pouquinho ela está fedendo. A ausência do sal faz com que também, no aspecto espiritual, nós degeneremos. Por essa razão, nós precisamos ter sal, tanto no aspecto espiritual quanto moral. Uma pessoa degenerada moralmente, degenerada espiritualmente, ela está nessa natureza fedendo. Exatamente isso, porque ela apodreceu. O apóstolo Paulo fala disso na ministração dele com relação à ceia do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e ainda outros que já dormem ou que já morreram espiritualmente. Bem, o que o Senhor Jesus quer é que nenhum de nós degenere, mas que permaneça firme nele. Então, o sal, ele tanto é remédio, quanto ele conserva, e tanto quanto ele é tempero. Ele tem essas três funções especiais. A luz também tem uma função muito especial. Enquanto o sal trabalha internamente o nosso caráter, desenvolvendo a nossa personalidade, a luz, ela trabalha o nosso testemunho,
Eu preciso ser testemunha de Jesus Cristo, e o meu testemunho pessoal precisa testificar que Cristo habita em mim, que Ele já transformou o meu caráter, e que agora essa luz está a brilhar. Luz não é feita para ficar interna, debaixo de um alqueire, de um caixote, de uma caixa, de um box, mas a luz é feita para estar no velador e para brilhar. Então, o mesmo Cristo que transforma-me em sal do mundo, também Ele me transforma em luz do mundo, para que o meu testemunho brilhe, para que as pessoas, quando me virem, elas possam entender: ali vem um crente, ali está um crente, ali está uma pessoa convertida, lavada, remida, purificada no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então esse testemunho não pode faltar na minha vida, não pode faltar na sua vida. Então eu tenho que ser sal da terra e tenho que ser a luz do mundo. Quando a luz está ligada no velador, neste sal, exatamente isto, ela consegue brilhar, todo aquele ambiente é alcançado por ela e todos estão em luz. Quando o nosso caráter foi transformado nesse sal maravilhoso, vós sois o sal da terra. A luz que de mim emana, a luz que de mim é produzida, ela alcança todo aquele ambiente. E é essa a vontade de nosso Pai Celestial, que nós sejamos sal da terra e que nós sejamos a luz do mundo. Então é preciso que eu espiritualmente brilhe, que o meu testemunho brilhe, que ele consiga ir além da minha família, além das quatro paredes do templo, que onde quer que nós estivermos ou onde quer que estejamos, essa luz esteja brilhando, brilhando e cada vez mais brilhando. Os que são amigos da ciência, eles dizem que à medida que se faz nesse teste do sal produzindo luz, à medida que aumenta o teor de sal, aumenta o brilho da luz. Se eu, Jorme César Fernandes da Rocha, tiver esse sal em minha vida, com certeza a minha lâmpada estará cada dia mais acesa e mais brilhante. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a todos os alunos, abençoe a todos os professores, que nós tenhamos um caráter equilibrado, cheio do Espírito Santo, que é a verdadeira luz, que está aqui representada pela luz, pela lâmpada da candeia, que enquanto ela tem azeite, Espírito Santo, ela brilha mais e mais, e é colocada em um local de destaque. Uma cidade bem iluminada não é feita para ficar debaixo de um alqueire, debaixo de alguma coisa que lhe a cubra, mas sim é colocada em cima da montanha, para que todos de longe a vejam. Assim também é o que o Senhor Deus preparou para mim, para você e para todos nós, para que como luz nós estejamos lá em cima da montanha, ou no velador, dentro da casa, em um local de destaque. Os mineiros, eles sabem disso, em suas casas antigas, no tempo da lamparina, tinha uma peça em forma de L, que era colocada assim na parede. Essa parte aqui ficava na parede, e essa outra parte aqui era onde recebia a candeia, que com o óleo ela tinha um pavio que fumegava e iluminava toda a casa. Ela era colocada no velador, em um local de destaque. Assim também Deus te coloca em um lugar de destaque neste mundo, para que a luz do Espírito Santo que está na sua vida resplandeça e todos sejam alcançados pelo brilho dessa luz. Que Deus te abençoe e abençoe a mim também, que a luz de Cristo, que o brilho produzido pelo óleo, que é o Espírito Santo, faça-nos cada dia mais resplandecentes no lugar onde Deus nos colocou, quer na nossa casa, quer no nosso trabalho, quer onde nós estudamos ou lecionamos, quer onde nós estejamos, inclusive no próprio templo ou em nossa igreja, que sejamos ali então a luz do mundo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom ouvirmos estas palavras já
anunciadas pelo nosso pastor Jormi César, falando sobre o sal da terra e luz do mundo, esta lição que é a segunda lição do nosso trimestre, uma lição que fala de forma prática e também nos ensina uma vida prática. Que Deus nos ajude a sermos o sal da terra e a luz do mundo, como aqui já evidenciado, e que ainda continuaremos a tratar desses dois ingredientes, estas duas palavras que Jesus utiliza como metáfora para nos ensinar uma grande lição. Como vivermos neste mundo ardiloso, neste mundo mau, neste mundo que, disse o apóstolo João, jaz no maligno. Um mundo que a educação não poderá tirá-lo desse estágio. A ciência, a tecnologia, a filosofia não poderá transformá-lo. É bem verdade que muitas pessoas tentam transformar o mundo e já buscaram por vários meios, entre esses que já falei, meios educacionais, para trazer uma sociedade melhor e oferecer aos homens um modelo de vida. Muita coisa a ciência contribui, mas a transformação espiritual, a luz verdadeira que emana de Deus e que passa por nós para clarear o mundo, somente através de Jesus Cristo, da sua palavra, que passa a residir na vida do cristão, e então o cristão refletirá esta luz gloriosa e também agirá como sal da terra para temperar este mundo que está numa verdadeira podridão, numa verdadeira corrupção, numa verdadeira entrega ao pecado. Eu e você estamos no mundo, mas como disse Jesus, não somos do mundo. Nós, olhando para a nossa lição, já tivemos aqui este comentário do nosso pastor Jormi César, agora ele tratando aqui do sal que tempera, que conserva, ele falando da luz, e nós vemos então nosso primeiro ponto, que traz a definição do sal e também essa definição da importância que ele tem para o homem espiritual, trazendo uma comparação entre o sal usado na cozinha para temperar, para proteger, para preservar contra a corrupção, a podridão de um alimento, utilizado para várias finalidades. E, da mesma forma, o cristão, ele, como sal da terra, também tempera este mundo, equilibra este mundo, mostra a sabedoria divina, da qual o sal é um modelo para este mundo, e o mundo que segue o exemplo do cristão, ele automaticamente está seguindo o exemplo de Cristo, porque nós temos Jesus como nosso imitador, e logo aqueles que conseguem acompanhar a Jesus, conseguem viver uma vida modelo, seja na questão governamental, seja no trabalho lá na empresa, questões empresariais, seja lá na família, questões familiares, em qualquer lugar onde estivermos, quando nós seguimos a Jesus, o modelo de Jesus, tudo dá certo. E o crente, como sal da terra, ele é um modelo de Jesus Cristo. No nosso segundo ponto, diz assim: a luz ilumina lugares em trevas. Qual é o conceito físico aqui e metafórico de luz? A luz, ela foi criada por Deus logo no primeiro dia, disse Deus, haja luz, no primeiro dia da criação, mas nós vamos encontrar ele criando os astros, no quarto dia da criação. E nós temos astros celestes que têm luz própria,
e temos astros que têm luz refletida, como é o caso da Lua e de outros planetas. E aqueles que têm luz própria são como as estrelas. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. E aí nós temos então uma explicação de que a luz ela vem para clarear, para afastar, para rechaçar as trevas que sem ela estariam impossibilitando o homem de caminhar, de trabalhar, de resolver os seus problemas, de viver, porque a escuridão é amedrontadora, a escuridão é um obstáculo enorme que quase impossibilita tudo. É claro que Deus trabalha nessas trevas e consegue transformá-la em luz. Mas eu preciso dar lugar para que Jesus trabalhe no meu coração, na minha vida, a fim de que as trevas do pecado, que são comparadas com as trevas físicas que precisam do sol, da lua, das estrelas, ou de uma luz superficial, como podemos dizer, criada pelo homem, uma luz humana, inventada pelos nossos cientistas que muito trabalharam, e diga-se de passagem, uma das maiores, se não a maior invenção que o homem teve, ou que o homem se apossou dela ou desenvolveu, foi a criação da energia e da luz. Imagine quando estamos viajando de avião, que também é uma grande invenção. Eu considero como as duas maiores a invenção do avião e depois então a da energia, quando você está viajando de avião à noite e vê aquelas cidades que parecem tão pequenas para quem olha do prisma da viagem ali pela janela do avião e contempla então lá embaixo cidades grandes e pequenas como luzes clareando, uma coisa fenomenal que nos toca o coração ao observar a sabedoria que Deus deu aos homens ao criar a energia e a luz. O cristão, então, ele é como essa luz, é o nosso segundo subponto do segundo ponto, dizendo a repetição do versículo que Jesus pronunciou. Então, aqui nós repetimos novamente, dizendo: vós sois a luz do mundo. Ele não diz que nós seremos a luz do mundo, ele está afirmando que nós somos. Se somos a luz do mundo, precisamos estar no lugar certo, agirmos da maneira correta e emitirmos uma luz de verdade. Há luzes mais fortes, capacidade, voltagem maior, né? Conforme o poder da lâmpada é a quantidade da claridade que ela vai passar. Então, depende dessa voltagem. Então, quando eu me apresento diante de Deus e vivo mais perto de Jesus, eu posso emitir uma luz maior. Embora seja tão pequeno, tão simples como cada um de nós somos, que podemos comparar como um grão de areia pela quantidade de homens e mulheres que temos na terra, mas cada grãozinho desse de areia, ele, por pequeno que seja, ele é importante. E como uma estrela, porque as estrelas, segundo alguns cientistas, são tantas quanto as areias também que estão na praia do mar. Então somos como uma estrela também. Entre milhões, bilhões de estrelas nós somos uma, mas que possamos clarear de verdade, ser aquela estrela como o sol. O sol é uma estrela, mas clareia para nós aqui na terra muito mais do que outras estrelas. Que eu e você sigamos o exemplo de Jesus, de Deus,
que, como disse Malaquias, ele é o sol da justiça, que nós possamos também emitir essa claridade e as pessoas então conseguirem ver o caminho da salvação, conhecer Jesus e não viver trupicando, não viver titubeando e errando o caminho por onde percorrer, porque não sabem ou porque não enxergaram a estrada correta, não tinha ninguém para lhes ensinar. Ensinamos com o nosso exemplo, que é a nossa luz. Então aqui vai falando que as nossas obras, eles verão as nossas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. As obras, as ações que fazemos, elas dizem se nós estamos em trevas ou se nós estamos na luz. O testemunho que damos, a forma de vivermos, diz ao mundo se somos filhos de Deus ou se não somos filhos de Deus. Terceiro subponto diz que a luz, ela deve brilhar em lugares de trevas. A luz onde há luz ajuda, é importante, clareia mais. Mas onde já tem luz, não dá para observar o impacto daquela outra luz que de repente foi anexada às outras que já existiam. Agora, quando uma luz chega em plena escuridão, as coisas se destacam, as coisas melhoram, todos agradecem, porque estavam sem enxergar, agora conseguem ver, uma clareza, uma iluminação surgiu, porquanto ali chegou a luz, quando o que estava por ali era apenas trevas. Então, o crente, o salvo cristão, o sermão do monte que Jesus passou, fala sobre o discípulo, fala sobre o cristão, ele é esta luz, é como uma estrela no universo de escuridão. Filipenses capítulo 2 e versículo 15 reforça isso dizendo, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, numa geração perversa e corrompida, na qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nós somos uma pequena estrela, mas as trevas do pecado é tão forte, ou são tão fortes, que quando nós aparecemos no meio, a claridade se torna muito evidente, porquanto as trevas são também muito espessas. Que Deus nos ajude a sermos esta luz verdadeira, como Jesus foi. Ele diz em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O profeta Isaías já profetizava no capítulo 9, versículo 2 do seu livro, dizendo que os que andavam em trevas viram uma grande luz, e os que estavam em regiões de sombra da morte, raiou a luz. Quando Jesus nasce, quando Jesus vem ao mundo, esta oportunidade surgiu aos homens. Hoje, quando pregamos Jesus, porque hoje nós representamos Jesus. Hoje nós somos o templo em que o Espírito Santo habita. Hoje nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Agora ele diz para cada um de nós, vós sois a luz do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos para 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem uma maravilhosa luz para aqueles que quiserem usufruir dela, participar dela. Você talvez ainda não tenha aceitado Jesus e está ouvindo esta palavra, este ensino aqui, esses subsídios da escola bíblica dominical.
Deixa Jesus iluminar a tua vida. Deixa o Senhor mostrar para ti como é viver uma vida livre do medo, livre da tristeza, porque as trevas trazem tudo isso: angústia, desespero, tristeza, desânimo, sombra de morte. As trevas são imprestáveis, mas Jesus diz: você não precisa andar em trevas, você pode andar na luz. Então, nós como luzeiros de Cristo, nós precisamos entender que a luz deve brilhar lá nas trevas. Às vezes nós pensamos: eu preciso me afastar das pessoas pecadoras, porquanto Deus prima pela minha santidade. A palavra santidade, que é um derivado de santo, significa separado. Mas separado do quê? Das pessoas pecadoras, das pessoas erradas, das pessoas que vivem segundo o curso do mundo, como diz Gálatas 5,19, praticando as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes. O mundo vive desse jeito, mas eu não posso me apartar deles. Eu preciso ter o que está em Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu preciso ter esses frutos, mas não posso me apartar daqueles que praticam também essas más obras. Não posso me compactuar com as obras deles, mas preciso mostrar que estas obras que praticamos são muito melhores que aquelas. Que servir a Jesus é ter paz, é ter alegria, e que ter esse amor, essa fé, essa temperança é algo que transforma e que nos faz viver um pedaço do céu aqui na terra. Agora, viver na vida do pecado, nas obras da carne, é viver em plena tristeza e destruição. Então, eu preciso estar sim no meio daqueles que praticam más obras, mas não praticar as obras que eles praticam. Pelo contrário, lá onde eles praticam as más obras, eu pratico as obras da luz, aquelas virtudes aprendidas com Jesus, que é a luz do mundo, que é a luz verdadeira, como disse João Batista, o apóstolo João falando de João Batista e de Jesus, dizendo: a luz verdadeira que alumia todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Capítulo 1 do Evangelho de João. Mateus capítulo 25 nos traz uma parábola muito importante, dizendo que o crente precisa ter óleo. Diz que havia 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes, que aguardavam a chegada do noivo. Entretanto, as 5 loucas não levaram azeite consigo, e tardou-se o noivo. As outras 5 virgens que eram prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, suas lâmpadas e também azeite em suas vasilhas. A Bíblia diz que à meia-noite, Mateus 25:6, à meia-noite ouviu-se um grito, era o aviso, estava chegando o noivo. Eu falo para você nesta hora, o mundo está tão escuro, é tanta treva, a noite está espessa, não é uma noite inicial, já está caindo a meia-noite. Mas eu digo para você, eu e você precisamos ter luz, azeite na vasilha. Quando houve o grito chamado, elas acenderam as suas lâmpadas, estava tudo normal. Tinham azeite na vasilha para ir até onde precisavam. As loucas, pelo contrário, não tinham azeite nas suas vasilhas e as suas lâmpadas se apagavam. Então, foram comprar azeite, mas diz a Bíblia que quando chegaram, bateram na porta e a porta já estava fechada. Eu e você precisamos entender
que na jornada da vida, o óleo, o azeite da nossa lamparina, ele está sempre diminuindo. A nossa fé, ela e o nosso testemunho, eles ou estão melhorando ou estão piorando. Não há como eu ficar estático, porque a escuridão é tão grande que o óleo, o azeite, ele vai sendo consumido. Então eu preciso consumir por um lado, mas recarregar por outro lado. Eu me lembro agora da história lá no livro Peregrino de John Bunyan. É um dos livros maravilhosíssimos que todo cristão deve ler. Então há um momento em que alguém jogava água na fogueira, no fogo que representa a vida do crente, a luz que está na vida do crente. E Satanás vinha e jogava água, mas não apagava aquele fogo. Então, o intérprete diz assim, sabe por que não apaga esse fogo? Mostrou do outro lado, é porque do outro lado tinha alguém também derramando, entonando óleo, e então o fogo mantinha-se aceso. O inimigo pode tentar apagar a nossa lâmpada, o fogo que há na nossa vida. Ele tem muitas maneiras de tentar apagar, mas se o óleo do Espírito estiver sendo derramado, vamos continuar refletindo a luz de Cristo, porque, como disse o apóstolo Paulo em 8:31 de Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? No terceiro ponto da nossa lição, nós encontramos aqui discípulos que influenciam, sendo sal. O sal, como nós encontramos na Bíblia, e já falamos aqui que ele tempera, ele preserva, ele é símbolo de sabedoria, tudo isso tem na Bíblia. Ele também era utilizado nas cidades, quando uma cidade era vencida pelo inimigo. Nós encontramos um exemplo disso lá em Juízes, capítulo de número 9 e versículo 45. Então eles derramavam sal em toda a cidade, espalhavam sal pelas ruas, e aquele sal era pisado. Então Jesus disse que quando o crente, ele deixa de ser um exemplo, ele descuida nas suas obrigações, então o mundo começa a falar mal dele. Às vezes compra e não paga, promete e não cumpre, a família dele está em confusão, as pessoas observam que não está sendo exemplo nem para os filhos. O mundo está olhando e nós somos como uma carta lida. O apóstolo Paulo trata disso, dizendo que o crente é uma carta lida. O mundo está lendo e à medida que ele percebe que nós não estamos refletindo o que é Deus, não estamos imitando Deus, ao invés de glorificarmos ao nosso Pai que está no céu, nós o amaldiçoamos, porque o mundo começa a falar mal de Deus. E aí disse Jesus, você não pratica as boas obras, você se torna um sal insípido, insosso, um sal que não tem as suas propriedades corretas. Então, começa a ser pisado pelos homens. Quantas pessoas que estão sendo pisadas pelos homens? Tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com a sua forma de viver, com o seu caráter, que deve ser o caráter de Cristo, com a sua moral, que deve ser a moral de Cristo, as virtudes de Cristo, porque quando pisarem o sal, diz a Bíblia, para nada mais presta. Quantas pessoas que não conseguem mais limpar o nome, estão com a vida toda prejudicada, porque brincaram de ser crente, e o mundo perdeu a confiança nele, os homens perderam e dizem, isso aí eu conheço há muito tempo, e então a situação fica complicada. Deus quer que nós sejamos um sal bom, um sal com propriedades boas, não aquele sal como eles recolhiam. Havia na antiguidade muito sal que era tirado das águas, mas era chamado sal gema, que
externamente ele não tinha sabor algum, então só servia para ser jogado fora. Mas existia naquela época, existe hoje o sal verdadeiro que tempera. Eu e você precisamos ser esse sal que tempera, que preserva a carne de estragar. Hoje, graças a Deus, nós temos as geladeiras, os freezers, mas naquela época se utilizava muito o sal para temperar, para equilibrar, para preservar. Então eu e você estamos preservando este mundo. Esse mundo não se acabou ainda, porque eu e você estamos nele. Esse mundo ainda tem paz, ainda é suportável de se viver, porque eu e você estamos neste mundo. E Jesus nos avisa, podemos ser melhores ainda, basta nos esforçarmos. Sendo luz, diz aqui o segundo subponto, o terceiro ponto. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Nós somos luz, então, disse Jesus, não pode ficar debaixo da mesa ou debaixo do cesto. Tem que estar no velador. Não se pode esconder uma cidade que está sobre um monte. O cristão, ele precisa deixar que a sua luz reflita. Tem pessoas que querem esconder ou por timidez escondem-se na empresa, na escola, na faculdade, não querem deixar transparecer ou não querem demonstrar que são cristãos. Alguns nem na família estão conseguindo fazer mais isto. Esquecem o culto doméstico, esquecem a leitura que nós trazemos aqui, os comentaristas nossos trazem aqui para a segunda, terça, quarta e assim sucessivamente. Um momento rápido com a família, esquecem de dar testemunhos. Eu só posso cobrar da minha filha aquilo que eu vivo. Eu não posso exigir aquilo que eu não vivo. E mais do que isto, os filhos, a família, vão observar a minha forma de viver. As palavras dizem muito, mas não ensinam tudo. As pessoas aprendem pela prática, pela forma de ser. Se eu não sou e só falo, não resolve nada. De palavras o mundo está cheio, de palavras as famílias estão cheias. Elas querem ver o pai agindo como Cristo, a mãe como uma seguidora, uma discípula de Cristo, o irmão como um discípulo de Cristo. Eu preciso começar a clarear na minha casa, eu preciso iluminar a minha família primeiro, é o meu primeiro lar, ou melhor, é o meu primeiro local de culto, é a minha primeira igreja. Depois eu ilumino também os meus vizinhos, aqueles que trabalham comigo, aqueles que estudam na escola comigo, e assim sucessivamente eu posso iluminar a sociedade, mas eu preciso começar no meu lar. Deus espera que cada um de nós sejamos esta luz verdadeira. E como ser esta luz verdadeira? Vivendo então uma vida, como aqui já falado e ratifico, de santidade, separando-se do pecado. Há um clamor do Espírito Santo por santidade. O Espírito Santo olha para cada um de nós e luta dentro em nós, no nosso espírito, dizendo: meu filho, busque santidade, busque separar-se do pecado, busque separar-se das propostas do mundo, dos enganos, das heresias, das mentiras, das falsidades, das falcatruas, da falta de ética, das faltas de respeito, da falta de reverência, daquilo que disse o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Timóteo, dizendo: nos últimos dias terão dias trabalhosos, que os homens serão amantes de si mesmos, escarnecedores, desobedientes a pais e mães, soberbos, altivos, tanta coisa, mas eu e você somos o contrário, somos aquilo que aprendemos na lição de domingo passado.
Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta uma igreja ser animada, ou um crente, uma pessoa ser animada. Tem pessoas que cantam e cantam bonito, tem pessoas que pregam e pregam bonito, tem pessoas que eles são animados na igreja, tem muita energia, tem muita força de trabalho, e demonstram muita ação. Há grupos que são muito visados, são muito enxergados, vistos, porque tem muita energia, muita força, mas eu preciso saber se esta apresentação, ela revela Jesus, ou se essa tal igreja é uma igreja semelhante àquela de Apocalipse capítulo 3, morta. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes, não entendes que és um pobre, cego, miserável e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te vista, e colírio para os teus olhos. Aquele colírio ali é a unção do Espírito para a pessoa andar na escuridão, para brilhar. Quem não tem esse colírio, não tem essa luz. Muitas igrejas, elas estão vivas, estão tão aparentes, mas dentro estão mortas. Jesus está olhando e dizendo: é bom ser animado, é bom ter movimento, é bom ver muita ação, é bom dar glória a Deus, aleluia, mas tudo isso precisa provir de Cristo, do Espírito Santo, porque Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E há muitas pessoas, muitos cristãos que se dizem vivos e parecem estar muito vivos, mas interiormente são igrejas mortas, pessoas que já deixaram de ter Jesus morando dentro delas. Que Deus tenha misericórdia, que nós sejamos igreja viva, mas viva de verdade. E o que nos faz ser vivos é uma vida santa. Quanto mais santo formos, mais próximos de Jesus nós estaremos. Mais facilidade para ter as revelações divinas. Ah, como eu admiro homens como Daniel na Bíblia, como o apóstolo João, como o próprio apóstolo Paulo, e homem que instrui, este mesmo dizendo em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É em tudo que precisamos ser santificados, no vosso espírito, alma e corpo, de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque não precisa resolver primeiro a nossa aparência. Quando nós deixamos Deus trabalhar no nosso espírito, a nossa alma passa a ter a sua vontade disciplinada, o seu intelecto disciplinado, o seu sentimento disciplinado, e isso então vai automaticamente refletir no corpo. E então as pessoas verão Jesus também em nosso corpo, mas elas só verão Jesus nas nossas ações físicas, porque Jesus começou a trabalhar lá no nosso espírito. Se Ele não tiver iluminado primeiro o nosso espírito, essa aparente claridade que terá no nosso corpo é fictícia, falsa e enganosa. Mas quando é do Espírito, ela é verdadeira, porque começou na forma correta. O vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro vai também reforçar essas palavras, dizendo no capítulo 1, versículo 15 e 16, sede santos, diz o Senhor, como eu sou santo. Então, precisamos buscar esta vida de separação, e Jesus ensina como vivermos uma vida separada. Ele ora ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho de João, e no versículo 17, dizendo, santifica-os, Pai, na verdade, a
tua palavra é a verdade. Ou seja, mediante a palavra de Deus, nós conseguimos viver uma vida perfeita, uma vida limpa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que pareça com Cristo, uma vida que assemelhe a tal ponto de Ele poder dizer, desta forma sim, eu sou o primogênito entre tantos irmãos. Aleluia! E nós assim estaremos caminhando e buscando a estatura perfeita de Cristo. Então, nós encerramos aqui dizendo que a nossa influência cristã, ela precisa ser impactante. Estamos, como disse Paulo, num tesouro de barro. Não somos um vaso de ouro, porque quem tem que brilhar é Jesus. Não temos que ser um vaso grande, não. Nós precisamos apenas ser um vaso, como Deus quer, um vaso de barro. Mas que o tesouro, que é a palavra de Deus, a presença de Cristo, a glória de Cristo, está aqui dentro. E nós precisamos refletir Jesus através de nós, através das nossas palavras e das nossas ações. E aí, a convocação do apóstolo Paulo em Efésios 5 e versículo 15 é: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esta vida como sal da terra e luz do mundo, e assim glorificaremos o nosso Pai que está nos céus, e as pessoas olharão para nós e verão que somos verdadeiramente filhos de Deus e, consequentemente, desejarão também ser filhos de Deus, aceitarão a Jesus como Salvador, entrarão nesta fileira e assim caminharemos juntos para o céu, lugar onde daqui a pouco todos nós estaremos. Grande Deus e poderoso Pai, te louvo pela oportunidade que o Senhor nos proporciona para aqui com o teu servo, pastor João César, Pai, trazer alguns comentários sobre esta lição que certamente ajudarão nossos irmãos na ministração da palavra neste domingo. Assim, Senhor, eu te louvo pedindo a tua bênção por todos aqueles que estudam a tua palavra e também te servem no teu reino na terra, por todas as igrejas, cada pastor, cada obreiro, cada superintendente, cada professor, que a tua bênção, teu amor, o teu cuidado esteja copiosamente sendo derramado e abençoado e abençoador com as suas poderosas mãos em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Amém.